Em meio ao caos de Rafah 2024, onde os gritos e as ruínas são a paisagem diária, há uma imagem que gela a alma, a de uma criança enterrada com sua pequena mochila ainda nas costas. O que essa mochila guardava? Seriam livros escolares, brinquedos ou apenas a esperança de um futuro que nunca veio? Esta é a história de Layla, uma menina que, como tantas em Gaza, sonhava com uma vida normal, longe do terror. Seu último desejo era carregar consigo o pouco que lhe restava de um mundo que insiste em se desintegrar. Prepare-se para uma das histórias mais comoventes e difíceis que você já ouviu. Um testemunho brutal do que a guerra faz com a inocência. Rafah 2024 estava envolta em uma névoa de poeira e desespero. O som constante de explosões distantes e o zumbido dos drones eram o prelúdio de uma sinfonia de medo que permeava cada rua, cada casa improvisada. Layla, de apenas 9 anos, carregava sua mochila surrada como se fosse um tesouro, mesmo vazia. Não eram livros que a enchiam, nem brinquedos, mas a esperança, frágil mas persistente, de que, a qualquer momento, ela precisaria fugir. Sua família, como muitas outras, estava constantemente em movimento, buscando um refúgio que nunca chegava. O campo de refugiados de Jabalia, depois Khan Yunis e agora Rafah. Cada deslocamento era uma nova ferida na alma, uma perda de algo que antes era seu. A mochila se tornou um símbolo de sua vida nômade, a única constante em um mundo que desabava ao seu redor. Layla era uma das centenas de milhares de crianças palestinas deslocadas, cujos olhos já viram mais horror do que qualquer ser humano deveria suportar em uma vida inteira. Ela sonhava em voltar para sua casa, em dormir em sua própria cama, em sentir o cheiro do jasmim que sua avó cultivava. Mas essas memórias eram distantes, quase irreais. O peso da mochila nas costas de Layla não era físico, era um fardo de incertezas, de memórias esmagadas e de um futuro roubado. A cada dia, ela apertava as alças, um gesto instintivo de quem se agarra ao pouco que resta. E o pouco que restava para Layla era a promessa de uma vida que ela nunca teve chance de viver. Naquela manhã em Rafah, um raio de sol pálido tentava furar a poeira suspensa no ar. Layla estava sentada com sua família em uma barraca improvisada, feita de lonas e cobertores. O vento frio da madrugada ainda se fazendo sentir. A sua mãe, Fátima, estava tentando acender um pequeno fogo para aquecer o chá, enquanto seu pai, Ali, falava em voz baixa com outros homens sobre a escassez de água e comida. A normalidade era um luxo distante, mas a família tentava mantê-la nos pequenos rituais. A mochila de Layla estava a seu lado, apoiada na parede da barraca. Dentro, não havia nada além de uma escova de dentes gasta, um lápis quebrado e uma pequena boneca de pano feita com retalhos, seu único brinquedo. Ela a apertava contra o peito, um conforto silencioso. As crianças do acampamento brincavam perto dali, em meio aos escombros, mas o riso delas era abafado, quase um sussurro. Não havia genuína alegria, apenas a tentativa de esquecer por um breve momento a realidade brutal que os cercava. De repente, o chão tremeu. Não era uma explosão próxima, mas uma vibração profunda, um som surdo que vinha do horizonte, familiar demais para qualquer um que vivesse em Gaza. Os adultos congelaram, seus olhos arregalando com um medo silencioso e profundo. Layla sentiu o mesmo aperto no estômago. Ela não precisava que ninguém dissesse. Ela sabia o que estava acontecendo. Outro ataque estava a caminho. As famílias começaram a se agitar, algumas tentando correr, outras se encolhendo em suas barracas, esperando que o terror passasse por cima delas. Layla, com sua mochila, faria sua última tentativa de fuga? E o que essa mochila, tão vazia, representaria em seus últimos momentos? O zumbido dos drones, que antes era uma presença constante,
transformou-se num rosnado agudo e inconfundível, um som que preenchia o ar e vibrava nos ossos. O terror era palpável. As barracas tremiam e gritos de pânico começaram a ecoar por todo o acampamento de Rafah. Layla, impulsionada pelo instinto, agarrou sua mochila com força e se levantou. Seus pais, Ali e Fátima, a puxaram para perto, formando um pequeno escudo protetor. "Corra, Layla! Corra com a gente!" gritou Ali, sua voz embargada pelo desespero, enquanto tentava guiar a família entre as barracas, buscando um abrigo que não existia. A corrente de pessoas em pânico as arrastava. Homens, mulheres, crianças, todos correndo na mesma direção ou em nenhuma direção, apenas fugindo da ameaça invisível que se aproximava do céu. O ar se encheu de poeira e detritos, levantados pelos passos frenéticos e pelas primeiras explosões distantes. Layla sentiu o cheiro de pólvora e fumaça de metal queimado, um odor que agora estava para sempre associado ao terror. Seus olhos, arregalados, viam flashes de luz no horizonte, seguidos por estrondos que faziam o chão tremer sob seus pés. Ela apertou as alças da mochila, sentindo o pequeno volume da boneca de pano em suas costas, o único pedaço do seu mundo que ela ainda podia carregar. A família corria, tropeçando em cobertores caídos, em utensílios de cozinha, em pedaços de sonhos quebrados. A mão de seu pai escorregou da sua por um instante, e o pânico invadiu o coração de Layla. Ela olhou para trás, procurando-o, mas a multidão em desespero era um rio que a arrastava. Aquele era o caos da guerra em sua forma mais pura, esmagando a vida e a esperança em um redemoinho de medo e destruição. A mão de Ali, seu pai, havia se perdido na massa humana em pânico. Layla sentiu um pavor gelado invadir seu corpo. Ela tentou gritar, chamar por ele, mas sua voz foi engolida pelo coro de gritos e pelo rugido dos mísseis que se aproximavam. Aisha, sua mãe, ainda a segurava firmemente, arrastando-a, protegendo-a com seu próprio corpo, mas a força da explosão iminente era algo que nenhuma barreira humana poderia conter. O zumbido tornou-se um uivo ensurdecedor e então um clarão ofuscante e ofuscante. O mundo de Layla explodiu em uma sinfonia de fogo, destroços e escuridão. O impacto a arremessou para o alto e ela sentiu seu corpo girar no ar, desorientada. O cheiro de metal queimado e carne era insuportável. O sabor de poeira e sangue na boca. Ela não viu a morte chegando, apenas sentiu seu abraço gelado. Seu corpo miúdo, com a mochila ainda firmemente presa às costas, foi arremessado contra uma parede de concreto que se desintegrava, soterrando-a sob uma avalanche de entulho. A dor foi imensa, mas breve. A luz da vida se apagou num instante, sem tempo para o choro, sem tempo para a despedida. Sua mochila, um último símbolo de sua breve existência, permaneceu intacta em suas costas, um fardo que ela carregaria mesmo na morte. Quando a poeira baixou, o silêncio que se seguiu à explosão era mais aterrorizante do que o próprio som. Onde havia barracas, agora havia um buraco fumegante e escombros que um dia eram lares. Layla estava ali, sob os destroços, seu corpo miúdo, com a mochila ainda em seu lugar. Seu pai e sua mãe, talvez em algum lugar próximo, também vítimas da mesma fúria. A menina que carregava a esperança de um futuro, agora carregava apenas o peso da perda e da tragédia, um fardo que a guerra impiedosamente depositou em seus frágeis ombros. O silêncio do pós-explosão em Rafah foi logo quebrado pelos gritos de socorro e pela chegada dos voluntários e equipes de resgate, cujos corações já estavam endurecidos pela rotina da morte, mas que nunca deixavam de se chocar com a brutalidade imposta às crianças. Ali e Fátima, os pais de Layla, milagrosamente sobreviveram ao impacto direto, mas estavam feridos e em desespero, buscando desesperadamente por sua filha no caos fumegante. Eles gritavam o nome de Layla,
a voz rouca pela fumaça e pela angústia, rastejando sobre os escombros, removendo pedras e pedaços de metal com as próprias mãos, ensanguentadas e trêmulas. O tempo era crucial. A cada minuto que passava, a esperança de encontrar sobreviventes diminuía. Os voluntários, com suas pás e equipamentos, se juntaram à busca, seus rostos cobertos de fuligem e exaustão. Aisha, a mãe de Fátima e a avó de Laila, que não estava no local da explosão, chegou ao acampamento, seus olhos buscando desesperadamente por qualquer sinal de sua família. Ao ver a devastação e o desespero de Ali e Fátima, seu coração se partiu. Aisha se uniu à busca, sua voz idosa, mas firme, chamando o nome da netinha que ela tanto amava. A imagem de Rania, a menina da história anterior que sobreviveu sobre os escombros, ecoava em suas mentes, mas a cada pedaço de concreto que removiam, A busca por Laila durou horas angustiantes, cada segundo uma eternidade de dor e desespero. Ali e Fátima, exaustos e feridos, continuavam a cavar com as mãos, seus gritos por Laila se tornando mais fracos a cada hora. Os voluntários, com a experiência cruel da guerra, sabiam que a chance de encontrar a menina viva diminuía drasticamente. O sol já havia se posto, e a escuridão da noite, fria e silenciosa, cobria o campo de refugiados, tornando a busca ainda mais difícil. Foi um dos voluntários, um jovem com o rosto marcado pela tristeza, quem finalmente a encontrou. Sob uma laje de concreto parcialmente levantada, ele viu um pedaço de tecido familiar. Era a mochila de Laila. O coração dele se apertou. Com as mãos trêmulas, ele removeu cuidadosamente os últimos escombros. Lá estava ela. Laila. Pequena, encolhida, seu corpo inerte. A mochila, suja de poeira e com um lado amassado, ainda estava firmemente presa às suas costas. Seus olhos estavam fechados, como se estivessem em um sono profundo e eterno. A boneca de pano, seu único brinquedo, estava esmagada sob seu corpo. O voluntário não precisou verificar os sinais vitais. O silêncio da menina, a forma como jazia, falavam por si. Ele se virou para Ali e Fátima, que se aproximaram com a última centelha de esperança em seus olhos. Aisha, a avó, o seguiu, seu olhar fixo na cena. O voluntário apenas balançou a cabeça lentamente, sua expressão transmitindo a terrível verdade, sem precisar de palavras. Os gritos de Ali e Fátima rasgaram a noite, um lamento primal de dor e perda que ecoou por todo o acampamento. Um som que nem mesmo o barulho dos drones distantes conseguia abafar. A descoberta do corpo de Laila, com a mochila ainda nas costas, quebrou o coração de todos que presenciaram a cena. Ali e Fátima caíram de joelhos, abraçando o pequeno corpo inerte de sua filha, um choro convulso que misturava dor, raiva e o mais profundo desespero. Aisha, a avó, sentou-se ao lado deles, as mãos tremendo, mas seu rosto refletindo uma dignidade silenciosa, uma força antiga que vinha de um povo que já havia suportado demais. Os voluntários se afastaram, dando à família aquele momento sagrado de luto, um raro espaço de privacidade no meio da devastação pública. Ali e Fátima se recusaram a soltar Laila. Eles queriam que ela fosse enterrada exatamente como foi encontrada, com sua mochila, seu último ciclo de vida, ainda presa às costas. Era um desejo simples, mas carregado de um significado profundo. A mochila, vazia de livros, cheia de poeira e detritos, representava o futuro roubado de Laila. A vida que ela não pôde viver, as escolas que nunca frequentaria, os caminhos que nunca percorreria. Era o peso do que a guerra havia tirado dela. Era também um testemunho silencioso de sua prontidão, sua constante espera pela próxima fuga, a necessidade de ter o pouco que possuía sempre consigo. Os voluntários, embora acostumados a cenas de dor, ficaram tocados por esse pedido. Era incomum, mas eles entenderam o significado. Prepararam o corpo de Laila com o máximo de cuidado, honrando o desejo da família. A pequena mochila permaneceu em suas costas, um bardo que ela carregaria para sempre, mesmo na eternidade. O funeral seria simples, rápido, como todos os funerais em tempos de guerra. A manhã seguinte em Rafah amanheceu cinzenta e pesada, sem o brilho habitual do sol. O ar ainda cheirava fumaça e a morte. O pequeno cortejo fúnebre para Laila era um reflexo da realidade brutal em que viviam. Ali, Fátima e Aisha, com os rostos inchados de tanto chorar, caminhavam em silêncio ao lado do pequeno corpo de Laila, enrolado em um lençol branco e carregado por 2 homens. Não havia caixão, não havia flores.
apenas o som dos passos e o uivo abafado do vento. No cemitério improvisado, um pedaço de terra árida e arenosa, nos arredores do acampamento, uma cova rasa já havia sido preparada. Centenas de outras covas, marcadas apenas por pedras brutas ou pedaços de madeira, indicavam a presença de outras vítimas inocentes. Era um lugar onde as crianças superavam o número de adultos, um testemunho silencioso da crueldade da guerra contra os mais vulneráveis. Ali e Fátima se ajoelharam ao lado da cova, seus corações em pedaços. Aisha, com dignidade, pegou um punhado de terra e o jogou na cova, um gesto ancestral de despedida. Laila foi cuidadosamente colocada em seu lugar de descanso final. A mochila, um volume protuberante em suas costas, foi a última coisa a ser vista antes que a terra a cobrisse. Ali e Fátima permaneceram ali por um longo tempo, sentados na terra fria, sem forças para se mover. As lágrimas haviam secado, substituídas por uma dor surda e vazia. A mochila de Laila, que ela carregou com a esperança de um futuro, agora era parte de seu túmulo, um símbolo eterno da infância que a guerra roubou. Os dias após o enterro de Laila foram preenchidos por um luto silencioso e opressor para Ali, Fátima e Aisha. O acampamento de Rafah, com sua rotina de sobrevivência, parecia ainda mais cruel sem a presença vibrante da menina. Aisha, a avó, encontrava consolo em cuidar de Fátima, sua filha, que estava em um estado de choque profundo. Ali, por sua vez, tentava se manter ocupado, ajudando nos trabalhos do acampamento, mas seus olhos revelavam a dor constante. A imagem de Laila, enterrada com a mochila nas costas, tornou-se um símbolo poderoso entre os moradores do acampamento e os voluntários. Ela representava a inocência perdida de Gaza, o bardo de um futuro incerto que as crianças carregam, mesmo na morte. A mochila vazia de Laila não era apenas um objeto. Era a história de uma geração, de vidas interrompidas, de sonhos que nunca seriam realizados. Aisha, em seus momentos de solidão, falava com a neta. "Minha flor, sua mochila agora está cheia de estrelas." Ela sussurrava para o vento, uma tentativa de dar poesia à tragédia. A história de Laila começou a se espalhar, levada pelos voluntários que testemunharam seu enterro, por jornalistas que se arriscavam para contar a verdade. Não era apenas a história de uma menina, mas a história de milhares. Ela era Laila, a menina de Rafah, a menina da mochila, e sua memória, por mais dolorosa que fosse, tornou-se um apelo silencioso por paz, um grito mudo contra a barbárie. A história de Laila, a menina de 9 anos que foi enterrada com a mochila nas costas em Rafah, tornou-se um símbolo devastador da tragédia que se desenrola em Gaza. Não é uma lenda, mas uma realidade brutal, testemunhada por aqueles que vivem e morrem em meio ao conflito. Sua mochila, um objeto tão simples, virou um monumento à infância roubada, à esperança perdida e à força da dignidade humana até mesmo na morte. A família de Laila, Ali, Fátima e Aisha segue vivendo no acampamento de Rafah, marcados pela dor, mas também pela resiliência. Eles contam a história de Laila para quem quiser ouvir, não para alimentar o ódio, mas para garantir que o mundo não esqueça o custo humano da guerra, que cada estatística é uma vida, um sonho, uma mochila vazia. A memória de Laila é um grito silencioso por paz, um apelo para que a violência cesse e para que nenhuma outra criança precise ser enterrada com o peso de um futuro que nunca veio. Em Rafah e em toda Gaza, centenas de Lailas continuam a carregar suas mochilas, vazias de livros, mas cheias da esperança tênue de uma vida normal. A história de Laila é a voz delas, um eco eterno da humanidade em meio à devastação. Se você ficou tocado com a história de Laila e ela fez você refletir sobre a realidade da guerra e o valor da vida, então você entende a importância do nosso trabalho. Nosso canal existe para dar voz a essas narrativas poderosas e garantir que o mundo nunca esqueça as histórias que precisam ser contadas. Não deixe essa voz se calar. Clique agora mesmo no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Sua inscrição é um ato de solidariedade e nos ajuda a continuar a espalhar a verdade e a esperança pelo mundo.